Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje, 28 de março, vamos estar lendo um texto bíblico em Êxodo capítulo 3, o versículo de número 2, a seguir, que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio a uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: Eis-me aqui. Com base nestes dois versículos bíblicos, a gente vai estar falando sobre uma chamada confirmada, reflexão bíblica que ganhou nossa enquete durante o meio de semana. E o personagem escolhido foi Moisés. Estamos aí diante do feriado intitulado Páscoa, e Moisés foi o libertador do povo de Israel, e Moisés, na saída do povo do Egito, foi quem celebrou a primeira Páscoa, no total de 7, né? No total de 7 Páscoa, que é o número da perfeição de Deus, Moisés foi quem primeiro celebrou a Páscoa. Uma chamada confirmada. Estava falando que é um tema forte e que fala muito, de maneira muito poderosa, aos nossos corações. Mas eu não posso fugir à responsabilidade de, como reflexão bíblica, falar de maneira racional, sem que o emocional possa tomar frente, e com muita responsabilidade também. A chamada confirmada passa por 3 tríades: passa por Deus, passa por pessoas e passa por aquele escolhido de Deus para estar fazendo algo para Ele. E muitas vezes as pessoas acham e se sentem o rei do Egito, podemos dizer assim, quando são escolhidos por Deus para fazer algo extraordinário. Mas a gente tem que ter a consciência que o escolhido por Deus é levantado para estar servindo pessoas. O reino de Deus, ele se constitui dessa maneira. Jesus nos ensinou certa vez: o maior, ele tem que entender que ele é o menor na casa de Deus. Então, o escolhido por Deus, ele é levantado dado a necessidade de pessoas que, por um determinado momento ou tempo, eles vão necessitar dessa pessoa a quem Deus trabalhou, a quem Deus levantou para uma determinada obra. Nesse caso aqui, Moisés, depois de 430 anos, o povo sofria no Egito, e Moisés foi o libertador do seu povo. Moisés foi o escolhido de Deus para tirar a nação de Israel de uma escravidão de 430 anos no Egito. Passa também por 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo de Deus. Pedro nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos era como se fosse um dia. Ou seja, Deus está preparado para cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Tanto faz ser hoje como a daqui 1000 anos. Agora, as pessoas que têm que passar por essa metamorfose, por essa transformação, porque Deus não usa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tem um preparo. Você está achando que o tempo de Deus tá longo? Um dia para ele é 1000 anos, mas também 1000 anos é como se fosse um dia para ele. O nosso Deus é um Deus
tempo, passa por o tempo das pessoas. Neste particular aqui, a nação de Israel estava sofrendo. E quando ela percebeu que tinha um Criador, ela se voltou para Deus. No versículo 24 e 25 de Êxodo 2 diz assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu conserto. Quando eles se voltaram para Deus, quando o rei do Egito morreu, e eles tiveram um tempinho para se voltar para Deus, buscar a presença de Deus, Deus ouviu o gemido do seu povo. Então, o livre-arbítrio é uma causa pétrea. Deus já nos deu e Ele não vai tomar. Mas quando nos voltamos para Deus, nos lembramos das promessas que Ele tem para com as nossas vidas, pode ter certeza que Deus ouve o nosso clamor. E nesse caso aqui, atendeu a oração daquele povo que se encontrava escravizado no Egito, trabalhando sob dura servidão. E passa também por o tempo da pessoa que foi escolhida, que é escolhida. Cada um de nós temos em mente para que fomos chamados e qual a nossa área a desenvolver no reino de Deus. Quais são as nossas habilidades? Outros passaram por experiências lindas na sua conversão. Outros tiveram promessas de maneira profética ou até mesmo em sonhos, de que seria levantado por Deus para fazer algo para ele. E aí, esse tempo da pessoa escolhido por Deus, ele tem que ter isso em mente, que não é o tempo dele, não é? Uma chamada escolhida, mas não foi ele que escolheu, quem escolheu foi Deus. E não foi para servir ele mesmo, foi para servir pessoas. Então, ele tem que ter essa sensibilidade. Se formos olhar para a história de Moisés, Moisés, quando achou que estava pronto, foi lá e tentar ajudar os seus irmãos e acabou foi atrapalhando, ferindo e matando um egípcio, enterrado na areia. No dia seguinte, quando ele foi tentar apaziguar outra situação, os seus próprios irmãos lhe jogaram na cara acerca do que ele tinha feito no dia anterior. Então, em outras palavras, ele se precipitou. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, o escolhido de Deus, tem que ter essa sensibilidade do tempo de Deus, do tempo das pessoas a serem alcançadas e do tempo do preparo que ele tem para fazer, ou ele está tendo para fazer determinada obra para o Senhor. E Moisés nos ensina isso no único salmo que ele escreve, e é um salmo diferente, é um salmo é um hinário de Israel. Nesse caso aqui, é uma oração, é um clamor a Deus, falando da fragilidade do homem, falando do tempo e que o tempo passa tão rápido. E aí nessa oração que ele faz a Deus, no verso de número 12, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gosto muito desse verso da palavra de Deus escrito por Moisés no Salmo de número 90 e o verso de número 12. Senhor, ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele está falando de tempo, de não perder tempo, de não se precipitar, de saber a hora exata para fazer determinadas coisas ou deixar de fazer. Também passa por 3 ambientes. Se os irmãos foram observar aí, passa por 3 ambientes também. É tanta tríade aqui, né? Deus, pessoas, o escolhido. Agora, tempo de Deus, tempo das pessoas a serem alcançadas e tempo do preparo do escolhido por Deus. Então, vamos falar desse tempo do preparo do escolhido de Deus.
que são os ambientes a qual essa pessoa foi formada. Tempo de Deus na vida do escolhido Moisés. O primeiro tempo foi no palácio. E eu quero dizer aos irmãos e aos amigos nessa manhã que esse tempo de palácio foi um tempo de formação. Formação intelectual, formação, preparo humano. Foi 40 anos num palácio, mas não posso deixar de destacar de que quando aquelas parteiras hebreias deixaram aqueles filhos vivos, e posteriormente o rei obrigou a lançarem os seus oficiais, a lançarem todos os filhos homens no rio Nilo, e a mãe de Moisés aguentou ele em casa 3 meses e posteriormente jogou no rio Nilo. Ali aquela história pesada para uma mãe, que estamos no mês das mulheres, e de repente a providência de Deus na vida de Moisés, em que conseguiu, na hora exata de que a filha de Faraó estava na fonte, enquanto Moisés chorava na sua barquinha, e a filha de Moisés se encantou por ele e levou ele para o palácio, e ali ele foi formado durante 40 anos em toda a cultura do Egito. Deus preparou para Moisés essa formação. O Deus da providência entrou na vida de Moisés, né? E essa formação, ela é muito salutar, porque Jesus disse que quando nós fôssemos falar da sua palavra, o Espírito Santo nos lembraria de tudo aquilo que a gente viesse falar, que a gente não se preocupasse com isso, mas bem verdade, o Espírito Santo só nos faz lembrar daquilo que aprendemos, aquilo que deixamos de aprender. O Espírito Santo nunca vai nos fazer lembrar. Por isso, essa formação é muito importante. Você pode olhar aí no meu fundo acima, tem alguma coisa acerca de livros, acerca de aprendizado, acerca de tempo, acerca de dinheiro, acerca de investimento, para que eu possa, de uma melhor maneira possível, estar transmitindo aquilo que Deus colocou em meu coração. Então essa formação é muito importante, e na vida de Moisés durou 40 anos. E aí, do palácio, ele foi para o deserto. Esse tempo de deserto ninguém quer, mas é o tempo de preparo de Deus. Palácio, formação do homem, preparo do homem. Deserto, preparo de Deus. Para os irmãos entender que estava muito ligado essa questão de tempo com o ambiente, com o preparo, que Moisés, quando achou que estava preparado, de repente ele não estava preparado, e aí ele feriu o egípcio, e Faraó queria matá-lo quando soube da situação, e ele fugiu para o deserto de Midian, a qual ele ficou ali mais 40 anos, sendo preparado para libertar o povo escolhido por Deus, a nação escolhida, tirá-lo do Egito para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a gente tem que entender que nesse deserto Deus preparou Moisés, Deus cuidou de Moisés, e nesse deserto até as ovelhas que ele cuidava não eram dele, era de Jetro, seu sogro. Mas toda a experiência que ele teve no deserto, teve com ovelhas, serviu posteriormente para estar fazendo aquilo a qual Deus lhe escolhera, creio eu, desde o ventre da sua mãe. As ovelhas física era de Jetro, seu sogro, as ovelhas comuns, e as pessoas a qual ele foi levantado para tirar do Egito era de Deus, o Todo-Poderoso. Então, o escolhido de Deus, ele tem essa responsabilidade grande de estar tratando e entendendo
que é de Deus e que está fazendo tão somente a vontade de Deus, e as pessoas a serem alcançadas também são filhas de Deus, e não é dele, não é detentor daquilo, mas é de Deus. E pessoas, o escolhido não acha que vai trabalhar menos, de maneira nenhuma. O escolhido, ele foi chamado para o trabalho, não é? Não foi para vagabundar. Se vocês forem observar, Gideão malhava trigo. Se você for observar, Josué, posteriormente, quando Moisés se foi, ajudava Moisés todos os dias. Se você for observar, quando Jesus chamou os discípulos estavam pescando, outros estavam em coletoria, uma chamada confirmada, passa pela marca do trabalho. Deus não chama vagabundo, Deus não chama aquele que não gosta de trabalhar, Deus não chama aquele que não tem responsabilidade nem para com a sua vida. Como é que Deus vai entregar pessoas na vida dele? Talvez seja pesada essa palavra, mas ela tem que ser dita, porque tem muita gente vivendo da fé alheia, tem muita gente vivendo no comércio da fé, e o escolhido por Deus, ele tem essa consciência de que ele foi chamado por Deus para cuidar de pessoas que são de Deus, e que posteriormente isso é um serviço e não uma profissão propriamente dita. Isso é um sacerdócio. Que Deus possa falar mais forte aos nossos corações. Eu queria falar de algumas características daquela pessoa que foi escolhida por Deus. O primeiro, essa característica de uma pessoa escolhida por Deus, aprovada por Deus, é que ele tem a ardente presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sem o Espírito Santo, sem a chama do Espírito Santo, Deus não vai revelar coisas grandes à sua vida, nem à minha vida. O texto que nós lemos, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Isso era a coisa mais comum. Agora, a sarça arder e não se consumir, em outras palavras, é aquela planta queimar no deserto, é uma planta seca, e nunca apagar o fogo, é que era algo extraordinário e que chamou a atenção de Moisés. Foi justamente isso. O homem usado por Deus, um homem chamado por Deus, ele tem uma chama do Espírito Santo ardente em seu coração, e essa chama nunca deve se apagar. A segundo ponto de uma pessoa escolhida por Deus com base na vida de Moisés é estar sempre descalço diante da presença de Deus. A experiência de hoje, ela não vai servir para amanhã, pode servir de base, mas ela não vai servir integralmente para amanhã. Tire as sandálias do teu pé, fique descalço diante da minha presença. Deus não precisa de subterfúgios humanos. Deus também não precisa de desculpas humanas. Deus precisa de homens e mulheres que tenham um coração sincero diante de Deus, que fale a verdade, mas que se comprometam em estar 100% na dependência de Deus e do seu Santo Espírito. É Deus que chama o homem à liderança. A gente tem que entender isso. Deus chama o homem à liderança. No versículo de número 9, no texto que nós lemos, diz isso. E agora eis que o clamor dos filhos já chegou a mim. Também eu tenho visto a opressão dos egípcios e oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem, pois, a Faraó. É Deus que chama, é Deus que escolhe. Se você é escolhido de Deus, Ele vai te comissionar. E quero dizer uma coisa a você, não tem como fugir. Não tem como fugir da vontade do Senhor nosso Deus. Ela sempre prevalece. Mas fique tranquilo, esse não que você está dizendo para Deus hoje é um sim. Mas quem sabe, é esse tempo de preparo que está acontecendo na sua vida, essa metamorfose.
esse não hoje vai ser um sim amanhã, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que prepara, é o Espírito Santo que capacita para que possamos estar fazendo a vontade de Deus. E Deus não é um Deus cruel, Deus quer sempre mostrar a sua vontade ao seu povo. Vamos observar no texto, Deus quer sempre mostrar a sua vontade ao seu povo. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, eu desci para livrar das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e larga, é uma terra que emana leite e mel. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. E tem muita gente pregando e falando de Deus cruel, de um Deus ruim. Não, nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso e quer alcançar pessoas para que provem dessas três vontades de Deus nas nossas vidas. E Deus está lá no seu trono, no terceiro céu. Mas Deus é Deus de homens. Se a gente for observar na Bíblia Sagrada, quando ele vai se revelar, e nesse caso de Moisés, ele diz: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do pai da fé, Abraão, eu sou o Deus, um dos homens mais mansos da terra, Isaac, mas eu sou Deus de Jacó, aquele trapaceiro, aquele imperfeito, ou em outras palavras dizendo: eu tenho paciência. Eu sou Deus de homens, eu sou Deus de pessoas e eu quero que você me revele para elas. O escolhido de Deus, ele tem que ter isso em mente, levar Deus às pessoas, fazer esse trabalho tão salutar. E para finalizar, um conselho e aplicação da palavra de Deus, não é? E com base na vida de Moisés. Moisés, quando se viu diante dessa tamanha dificuldade, ele disse assim como Jeremias ele falou: quem sou eu para fazer essas coisas? Que coisa linda, que coisa linda. Que possamos ter isso em mente, que somos pequenos diante de Deus. Quem somos nós para ter tamanho privilégio de ser escolhido por Ele para fazer algo para Ele? Temos que ter sempre essa humildade: Senhor, quem sou eu? Aí ele entendeu, aquele Moisés que matava, que estava armado, que não estava descalço 40 anos atrás, de repente agora está preparado. Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, quem sou eu? Meus queridos e amados irmãos, que possamos ter essa humildade. Quando fizermos assim, Deus vai falar como falou com Moisés: eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra possa falar mais forte ao seu coração, principalmente aqueles que têm uma chamada e de repente já perguntaram a Deus: Senhor, para que isso? Para que tamanho sofrimento? Senhor, tem aquela crise de vocação. Saiba, você é um escolhido por Deus. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar na tua vida no tempo certo. Você vai entender cada circunstância, cada situação. Só quero que você lembre esta manhã: a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus é agradável. Que Deus em Cristo nos abençoe, em o nome de Jesus.